Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e sejam todos e todas muito bem-vindos a mais essa live. E seja você assistindo agora ou assistindo depois que essa live for ao ar. Então, nessa live de hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muito pedido na semana passada, quando eu fiz uma enquete para poder comemorar os 100 vídeos aqui no canal. E aí, esse tema realmente foi bem pedido e para minha surpresa, porque eu nem estava preocupando muito com esse tema, mas realmente, tem muita gente que passa por isso e não sabe o que é, às vezes está com isso e também nem sabe o que é, ou tem e não sabe tratar, não sabe o que fazer, como procurar ajuda, e vamos esclarecer. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre hérnias. Então, vamos lá? Se ajeite na poltrona que nós vamos falar um pouquinho sobre hérnias. E principalmente as hérnias abdominais, né? Então as hérnias inguinais, as hérnias umbilicais, as hérnias femorais e no caso do homem, as hérnias escrotais, tá? Vamos focar principalmente nisso, mas com base no que eu vou explicar, vocês vão entender o que significa hérnia e por que a gente pode chamar outras coisas, né? Existem diversos tipos de hérnias além dessas. E por que eles têm tudo esse mesmo nome, tá bom? Então, nessa live de hoje, essa é a ideia. Nós vamos aprender muito sobre hérnias. Boa noite para todo mundo que estiver entrando, vai se aconchegando no seu sofá aí e vamos lá, já pega a sua aguinha. Beleza, antes da gente ir para as hérnias, então, é só relembrar que se você não está participando do grupo Galera Saúde, não fique de fora. O grupo Enrolei a língua. O grupo Galera Saúde é um grupo no WhatsApp que eu tenho, que a ideia é exatamente ir avisando, ir sempre postando as novidades que vão acontecer, os temas das próximas lives, os assuntos, o horário da live, para você não perder absolutamente nada. Então, se você quer entrar e ficar por dentro de tudo, clica lá no botãozinho azul que tem aqui em cima no Facebook, aí vai pro meu menu, aí você vai lá, Grupo Galera Saúde, aí você entra. Se você estiver no Instagram, lá no link na bio também vai para o mesmo caminho, e se você estiver assistindo pelo YouTube, só clicar no link que tem da descrição do vídeo, menu Doutor Idoso, que também vai para lá. Aí você entra no Grupo Galera Saúde e aí você não perde nada que acontecer aqui na página, tá certo? Então beleza, de novidades, acho que é isso. Vamos começar sobre o assunto. Eu acho que esse assunto vai ser legal. Eu trouxe até, já deixei aqui algumas coisinhas. Aqui, uma coberta, uma blusa, porque vai ser útil para poder vocês realmente entenderem a ideia por trás de uma hérnia, né? Então, deixa eu só ver aqui algumas perguntinhas antes, só pra gente não... O que perguntaram aqui? Eu tenho uma dúvida... É com meu netinho que nasceu já com ela e ele vai operar dia 19 de novembro. Ah, tá. Então tá. No caso de hérnias, né, isso aí acontece e pode acontecer com qualquer faixa etária. Não só no público idoso. O público idoso, por uma questão que eu vou falar, que é um dos fatores de riscos associados, podem acabar desenvolvendo numa quantidade muito maior. Principalmente essas que eu falei. Só que ela não é exclusiva dessa faixa etária. As hérnias podem acontecer em qualquer idade e com qualquer um dos sexos. Embora aconteça prioritariamente, majoritariamente nos homens. Mas pode acontecer nas mulheres também, tá? Mas aí a gente vai aprofundar e detalhar um pouquinho mais sobre isso. Mas sempre sem ficar muito cansativo, repetitivo, com termos técnicos, nada que vocês não consigam entender, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber de hérnia é que a hérnia significa uma estrutura fora do seu lugar. Isso significa hérnia. Então eu posso ter estruturas fora do lugar em qualquer lugar no corpo, certo? Aí, ó, hérnia na coluna. É um outro tipo de hérnia. Então nós vamos tentar falar de todas essas que existem aqui para vocês entenderem. Mas qualquer lugar que eu puder colocar um órgão fora do lugar, esse órgão herniou. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho esse caderno. E aí por algum motivo eu vou tirar essa capa. E aí o caderno agora ficou, ó, sem a capa. Essa capa herniou. A capa saiu do lugar
que era o seu local original. Então, isso é uma hérnia. Então, tudo que sair do seu local, que deveria estar, aquele local, aquele órgão, herniou. Tá certo? Certo. Quais são as principais coisas que podem herniar no nosso corpo? Os que mais têm uma repercussão clínica e as que mais aparecem, né, no consultório e que as pessoas mais se queixam são aquelas que eu falei que são as abdominais, né? Então vamos tentar explicar um pouco a principal delas, que é a hérnia inguinal. O que é a região inguinal? Vou levantar aqui. Desse ossinho que nós temos aqui, até nesse ossinho que nós temos aqui, até nesse ossinho que nós temos aqui na frente, no pubis, tem um ligamento, é o ligamento inguinal. Este ligamento é onde faz tipo uma dobra de tecido dentro da nossa barriga. Então, usando aqui uma coberta para a gente dar um exemplo, é como se aqui fosse, aqui no abdômen, né? E aí, esse saco aqui, né, que está lá dentro da barriga, ele vai até num ponto e termina. Então, é como se fosse essa pontinha que está aqui, ó. Ela acaba, porque a outra parte dela está fazendo um saco que está recobrindo. Então, ela é um saco que está dentro da nossa barriga, fechando tudo. Então, nós temos como se fosse uma sacolinha mesmo, ali dentro da barriga. Então, nós temos, então, esse saco, né? Então, está aqui o saco inteiro, fechadinho, lá dentro da barriga. E aí, aqui, encostado aqui, está a região inguinal. Neste local, nós temos algumas musculaturas logo depois dele que está fortalecendo e segurando esse saco, porque esse saco é super molinho. Ó, a gente faz o que quiser com ele. Mas este saco, a hora que nós colocamos pressão dentro da nossa barriga, seja tossindo, já viram tanto que a barriga força na hora que isso acontece? Seja quando nós vamos evacuar, né? Quando nós vamos no banheiro fazer o número 2, nós vamos evacuar, nós fazemos muita força para poder conseguir fazer essa eliminação. E aí, na hora que uma pessoa vai evacuar e ele tem o intestino mais constipado, as fezes são mais endurecidas, ela é uma pessoa mais ressecada, faz muito mais força. E aí, por fazer muito mais força, esse saquinho aqui fica querendo caçar um buraco para poder sair, porque está fazendo força. E a força não é só necessariamente no intestino para empurrar as coisas para baixo. A força acontece em tudo. Só que aqui para cima, nós temos o diafragma, que é um músculo forte, que a gente está respirando a vida toda. Então ele é bem trabalhado, bem musculoso. Nós temos o abdômen. Por mais que às vezes as pessoas não sejam musculosas, não façam abdominal, vão para academia, é um músculo que está aqui mantendo o nosso corpo ereto. Então ele é relativamente forte. Só que tem esses dois músculozinhos na lateral que estão aqui, né? Então tá aqui o saquinho. Então, nessa ponta, esses dois músculos, eles são mais fraquinhos. São esses dois músculos que são os oblíquos. Oblíquos porque ele tem essa angulação oblíqua, meio torta. E esses dois músculos, eles são fraquinhos. Se você não fortalece eles, eles vão ficando mais frágeis. Não é só esse o motivo, não. Tem outros que eu vou estar falando. E aí, o que é que acontece com esse saquinho? Ao longo de meses, anos, fazendo um esforço, aumentando essa pressão abdominal, este músculo que deveria estar aqui segurando, ele não consegue, porque ele está bem frágil, bem fraco. E aí ele começa a abrir espaço, ele começa a ficar bem ralinho. E aí o que acontece quando aumenta a pressão aqui dentro da barriga, quando você vai evacuar, vai tossir, vai pegar peso, vai fazer qualquer outro tipo de coisa, esse músculo é tão fraco que o saquinho começa a sair. E aí ele começa a herniar, porque ele começa a sair do seu local de origem. Então aqui começou a herniar por cima desse músculo. O músculo estava tão ralinho que nem tem músculo saindo junto. Ele praticamente abre e o músculo vai saindo. E o saco aqui de dentro, o abdominal, vai saindo por esse orifício. E quanto mais você põe pressão, põe força, não tem mais nada segurando ele. Então ele vai aumentando cada vez mais. E a tendência é só aumentar, não tem o que fazer para diminuir. Porque a musculatura não vai conseguir fechar aqui mais.
Entenderam? Então, esse é o mecanismo dessa hérnia abdominal, né? Tanto as inguinais, que é essa que eu tô falando, quanto as umbilicais. As umbilicais é na região do umbigo. O umbigo tá bem no meio da barriga, certo? Se ele tá aqui bem no meio da barriga, vamos supor que seja esse botãozinho aqui. Ele tá bem aqui, no meio da barriga. O que é que nós temos aqui dos dois lados? O nosso músculo abdominal. Agora imagina uma pessoa que tem esse reto abdominal, esse músculo mais frágil. Por quê? Porque tá com obesidade, porque passou por um processo cirúrgico, porque nunca fez nenhum tipo de esforço, e aí com a obesidade isso vai distendendo e vai aumentando muito, engordou e emagreceu, passou por algum outro tipo de procedimento, e aí o que acontece? Pessoas que fizeram cirurgias por vídeo, que geralmente entra com uma câmera pelo umbigo, passou por um procedimento, então a estrutura não é tão firme mais quanto antes. E aí o que acontece? Aqui está o umbigo, e aqui está o músculo, e o músculo é um de cada lado, dos dois assim, ó. E aqui está o umbigo. E aí o que vai acontecendo? Você tosse, vai evacuar, faz pressão. E aí, aquele saquinho quer sair porque está fazendo força. Tem que empurrar e caçar um buraquinho. E aí ele começa a vir. E começa a sair este saquinho na região do umbigo. E aí você herniou lá na cicatriz umbilical. E aí desta forma nós fizemos com que o tecido ali de dentro do peritônio, né, que é o que está revestindo as alças intestinais ali dentro, aquele saquinho, este mesmo saquinho começa a sair pela região umbilical. E aí nós temos então uma hérnia umbilical, tá? A forma de acontecer essa hérnia é exatamente a mesma, tanto a inguinal quanto a umbilical. Seja quem nunca passou por nenhuma cirurgia, aí isso acontece por uma fragilidade dessa parede, dessa musculatura. Seja porque quem passou por cirurgia, porque quando você passa por cirurgia, você corta. E aí como você corta, você vai ter que dar os pontos. Mas onde tem ponto já teve um corte, né? E a corda sempre arrebenta no lugar mais fraco. Se não foi feito uma boa sutura ou a sua cicatrização, o seu tecido não é tão forte, esse local vai acabar ficando mais frágil. E por aumento de pressão, por intestino mais constipado, pegar peso ou outros fatores de risco que eu não vou ficar falando agora, pra gente não ir muito longe, né, pra gente ir devagarzinho para poder ir levando essa construção do raciocínio juntos. Na hora que isso acontece, a pressão interna é tão grande que empurra e quer sair por algum lugar. E aí sai por lugares que estão frágeis, que são nesses locais. Então na região inguinal, como eu falei, porque é lá embaixo, aonde esse saquinho tá aqui encostado, então nós temos o saquinho lá na região inguinal, que é o fundo dele. Então tá aqui. Né? Ele vai herniando por aqui. Ou na região umbilical, no umbigo, que se tiver algum tipo de fragilidade ou não, isso acontece. Por que é tão comum hérnias umbilicais em crianças? Essas, a maioria das vezes, vão resolver normal, sozinhos, não precisa preocupar com a hérnia no umbiguinho de criança. Por quê? Porque o motivo é por causa da fragilidade do reto abdominal. A criança, ela tá só deitada, não faz muita coisa, custa movimentar os bracinhos, as mãozinhas por enquanto. Agora, quando ela vai envelhecendo, ali alguns 4, 5, 6 meses, já começa a ficar mais forte, começa a ficar mais com controle do corpo, você coloca de barriguinha para cima, ela levanta a cabeça, o que acontece é que ela começa a fortalecer a musculatura. E a musculatura que antes estava frágil e deixava qualquer coisinha sair, agora ela vai ficando mais forte. E se ela vai ficando mais forte, ela vai fechando e aí a hérnia umbilical nas crianças resolvem. Agora, quando a gente vai falar do público mais velho, aí isso não vai acontecer. Por causa que não tem como fazer esse fortalecimento, já que o desgaste aconteceu ao longo dos anos. Isso aconteceu gradativamente. E por mais que você comece a tentar fortalecer agora, pode piorar. Porque para você fortalecer, você vai fazer um abdominal, um exercício, e isso aumenta a pressão abdominal. E aí, como isso vai aumentar essa pressão,
vai aumentar a hérnia antes de corrigir. Por isso que muitas das vezes a resolução é conservadora, se não estiver incomodando, deixa. Agora, dependendo do tamanho, se ela começa a ficar muito grande ou se está doendo, aí infelizmente é um procedimento cirúrgico. Vai precisar operar para poder fechar esse buraco aonde esse saquinho está saindo, tá? Então, essa é um resumão rápido aqui para vocês conseguirem entender e espero que tenham entendido. Coloca aqui nos comentários para mim se vocês entenderam a ideia, o que é que acontece para poder formar uma hérnia. Tanto a umbilical quanto a inguinal. Eu vou falar mais um pouquinho delas, a gente vai entrar em outras, mas deixa eu só ler uns comentários aqui. Mas coloca aqui embaixo se você entendeu direitinho o que é e como que forma uma hérnia. Vamos ver. Hoje eu estou lhe assistindo, você é muito objetivo nas palavras, eu tenho 64 anos, graças a Deus, eu tenho muita saúde, agradeço a Deus. Que bom então, ó. Isso aí, Lucimar, seja bem-vindo à live, acompanhe sempre que puder estarei aqui fazendo essas lives tentando explicar. Um abraço pro pessoal de Rondônia. O umbigo baixa ou fica sempre grande? Ou precisa operar? Ô, Sueli, em crianças, dependendo da idade e dependendo da dimensão, do tamanho também, é óbvio que precisa examinar, mas na grande maioria das vezes, quando é o bebezinho que nasce, ele fecha sozinho. Em idosos, não. Então, quando a gente passa ali dos 60 anos, se tem algum outro tipo de hérnia, aí, infelizmente, é cirúrgico. Ou mantém se não for grande, ou se não estiver doendo. Agora, se estiver causando dor, algum desconforto, alguma coisa, aí, infelizmente, é operatório. Mas é uma cirurgia super simples, porque ela é extremamente superficial. Ó, pessoal, todo mundo falando aí que entendeu, que bom, essa é a ideia, tá? Porque a gente vai avançando agora no coisa, então eu precisava que vocês entendessem. É inguinal, nasceu na virilha, tá? Então, no caso das inguinais, não fecham não, tá? No caso do umbigo, sim. As inguinais em crianças ou em qualquer um outro tem que operar, porque, como eu falei, é essa fragilidade da musculatura e os bebês, infelizmente, não vão fortalecer essa musculatura naturalmente. E aí, quando eles estiverem maiores, isso é a tendência que vai só aumentando. Então, as inguinais não fecham. Mas, falando para o público mais velho, os dois, tanto inguinal quanto umbilical, precisam operar, porque nenhuma vai resolver sozinho, tá bom? Aí, ó. Fizeram a pergunta que eu tava esperando pra gente ir avançar. Da hérnia no saco escrotal? Sim, Sueli. E aí agora a gente vai tentar entrar lá, tá? Vamos tentar chegar nesse ponto. Ó, o pessoal falando que já tirou. Hérnia lombar. O que é, doutor? Da infiltração. Tá, eu entendi. Vou falar sobre a hérnia também lombar, mas aí é outro tipo de probleminha, tá? Vamos lá então. Fizeram a pergunta e a hérnia no saco escrotal. Da onde que vem isso? Primeiro, isso só vai acontecer em homens, né? Então a hérnia escrotal ela só vai acontecer em homens. E ela tem um nome que é ígneo escrotal, porque ela vem da região inguinal, tá? Então vamos lá, que agora vocês vão começar a entender o porquê que eu fiz em duas etapas. A primeira, essa. E aí agora a gente vai tentar chegar na região inguinal. Por quê? Agora a gente vai na parte escrotal. Por quê? Por isso que eu peguei essa blusa aqui agora, que tem uma manga comprida. O que acontece? Quando o homem tá lá no útero da mãe, se formando, bebezinho lá antes de nascer, vai ter um momento em que o testículo, né, os dois testículos, estão dentro da barriga. Antes do bebê nascer, esses testículos vão descer e vão ocupar o espaço dentro da bolsa escrotal, lá dentro do saco, né? Então, dentro do escroto. E vai ficar os dois testículos lá no saquinho. Beleza. Como que esse testículo saiu da barriga e foi para lá? Ele teve que sair por algum local, certo? Certo. Então, é como se estivesse aqui a barriga, esse saquinho, tudo belezinha que a gente tinha mostrado, fechadinho aqui. E aí o bebê, quando vai nascer, o testículo
começa a descer e vai fazendo um caminho até chegar lá. E fica lá. Então ele tá aqui, o testículo, ele desceu. Só que, por isso acontecer e depois o bebê não faz nenhum tipo de esforço e nem nada, o caminho em que ele passou continua ali, né? Só que ele é fechado, praticamente lacrado. E aí, o testículo fica lá. Ele não vai voltar para coisa, então não tem porquê. E aí eu venho aqui agora para a manga. Por quê? Porque como ele desceu por um caminho. E ele foi descendo pelo caminho até chegar lá embaixo. E isso está acontecendo logo atrás, aqui dentro do saquinho que a gente tinha montado. Então tá aqui e o caminho tá passando aqui dentro. Certo? Beleza. Então nós temos aqui o saco, nós temos a parte de fora. Então, olhando do lado de dentro, é como se vocês estivessem vendo isso aqui. Nós temos aqui o saco do lado de dentro e o caminho aonde o testículo desceu. Então tá, isso aqui é do lado de dentro, né? Então ele vai forçar pra cá. Vamos voltar pra cá então, o que acontece? No caso do homem, tem duas opções. Tem como essa hérnia vir por conta dessa fragilidade da musculatura, e aí ela começa e não tem nada a ver com esse caminho que ele passou quando ele era bebê, e aí ele simplesmente começa a herniar aqui. Então, começa a herniar por aqui. Por quê? Porque a parede estava frágil, o caminhozinho, por isso aqui estava completamente fechado e não deu problema nenhum. Agora, tem pessoas que esse caminho não lacra direito. E aí, esse localzinho aqui, que está dentro da barriga, começa a forçar pela parede. E aí a hérnia começa a acontecer por dentro desse buraco. E ele vai descendo aqui por dentro da manga. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. E vai fazendo um volume. Porque está enchendo e entrando alguma coisa. Então é como se estivesse fazendo um volume. Mas está tudo passando por dentro da manga. Por dentro do canalzinho aonde o testículo desceu quando o bebezinho estava lá na barriga. E é por isso que a hérnia, quando ela chega lá no testículo, lá no saco, na bolsa escrotal, significa que o problema não é na parede que está frágil, é no caminho que acabou abrindo para permitir que, com aquela pressão que foi acontecendo, a entrada aqui da boca não estava bem lacrada. Ela abriu e aí começou a passar coisas por dentro e foi chegando até lá. Como tem um caminho todo pronto, já tem um túnel feitinho até lá, a chance dessas hérnias aumentarem muito é muito maior. É exatamente porque já tem esse túnel, já existe esse caminho. Então, em homens, isso acontece e tem essa maior chance. O nome desse tipo de hérnia, né, acontece, é uma hérnia ígneo-escrotal, porque ela sai da região inguinal e vai até na região do escroto. Só que ela não é igual àquela outra, que começa a formar por conta da fragilidade da parede. Essa aqui é uma hérnia direta. Por que direta? Porque ela é um órgão fora do seu lugar de origem, diretamente. Ele simplesmente vai para algo que não é dele. Agora, quando ela acontece por meio desse caminho, não deveria estar lá. Mas ela é indireta. E tem esse nome, hérnia inguinal indireta. Por quê? Porque a princípio tem um buraco ali. Tem um caminho. Então ele herniou praticamente de uma forma indireta. Eu tô falando esses nomes, não é para ninguém sair daqui querendo saber, entendendo tudo e tal. Só que, possivelmente, tem alguém que tem alguma hérnia e tá assistindo. E aí ele vai ler lá no laudo, hérnia inguinal direta, hérnia inguinal indireta, hérnia ígneo-escrotal. E aí fica meio perdido o que é isso tudo. Então, se você é um desses casos, pausa, volta o vídeo, para você tentar realmente entender o que é que aconteceu no seu caso.
Se não é, não preocupa com esses nomes, que ninguém vai te cobrar e você não vai ter que fazer diagnóstico disso para ninguém, tá? Mas é só para poder explicar o motivo de que cada um forma. A hérnia ignoescrotal, que é a hérnia indireta, ela se forma muito mais fácil. Ela evolui muito mais rápido, mas ela também é muito mais grave. Por quê? Como ela cresce mais rápido, o que é que nós temos dentro da nossa barriga? Alças do intestino. E aí agora eu vou falar de uma das maiores complicações de hérnias e por que a gente tem que operar e por que nós temos que focar na parte se tem clínica, se está crescendo, no tamanho, exatamente porque esse é o momento da gente tentar realmente resolver esta situação, tá? Então vamos lá. Por que nós temos que então dar atenção para isso? Porque aqui dentro da nossa barriga nós temos alças do intestino. E é essas alças do intestino que estão tentando percorrer este caminho. Se essas alças do intestino começarem a entrar aqui, nota que tem um lugarzinho que é o anel, que é o local onde tudo começou. Então, quando nós estamos falando daquela lá da barriga, tem um localzinho que é onde a musculatura mais frágil começou a sair, certo? Aqui pode estar o maior saco do mundo. Então vamos dar um exemplo que está aqui, grandão. Cabe coisa pra caramba aqui. Só que o espacinho que ele saiu aqui, ó, é pequenininho. E aí que corre o problema. Porque tudo isso aqui dentro é uma alça do intestino. E uma alça do intestino tem um começo, que começa na boca, e tem um final, que é lá no ânus. Então se tem uma alça aqui, ela começou na boca, entrou, saiu e foi lá pro ânus. Então ela está entrando e saindo. Isso aqui pode ficar apertado. Se isso aqui ficar apertado e começar a apertar mais, essas alças podem não receber sangue. E se elas não recebem sangue, elas começam a morrer. Aí elas começam a necrosar e aí elas podem simplesmente começar a necrose e elas começam a abrir. E aí uma alça do intestino começa a abrir. E o que tem dentro do intestino? Fezes, cocô, bactérias. E aí com isso, infecção. Então quando eu tenho essa constrição da hérnia e ela começa a ficar presa e eu não consigo empurrar isso aqui de volta para dentro da barriga, depois ela volta. Mas se ela não consegue porque está muito apertado, isso já é um risco maior, um risco elevado de que isso feche e cause essa necrose, essa constrição, feche a circulação de sangue dentro dessa alça do intestino. Tá? Por isso que as hérnias são graves. Óbvio que aquelas pequenininhas, que sai só um saquinho, às vezes é só gordura, não tem nem uma alça de intestino aqui. Né? É só um pouquinho de gordura. Só que elas vão aumentando. E se ela for por meio de um caminhozinho que vai lá pro saco escrotal, para a bolsa escrotal, então elas têm uma tendência de aumentar com a velocidade maior, desde que nós aumentemos a nossa pressão abdominal. Então tosse, evacuação e outros fatores de risco que eu vou falar mais pra frente, né? Que aumentam essa chance de acontecer essa fragilidade da parede para poder desenvolver uma hérnia, tá? Então é exatamente por isso que as hérnias precisam ser operadas para elas não começarem a crescer. Se elas forem pequenininhas e não estiverem incomodando, aí não tem problema, né? Agora quando elas começam a aumentar, aí sim. Então aqui nós já falamos da umbilical, da inguinal, da ígneo-escrotal. Tem uma outra que é muito mais frequente em mulheres, que é a femoral. Ela acontece debaixo do ligamento inguinal, ali na região do fêmur, né, na coxa. Essa hérnia ela é mais comum em mulheres, mesmo assim ela é muito rara. Né? Por que ela é comum em mulheres? Porque as outras hérnias, quando vão acontecer, acontecem em homens, acontece na região inguinal e na região escrotal. E então acaba que em mulheres, como ela não acontece aí, na grande maioria das vezes, pode desenvolver a femoral também. Tá? Mas a forma de originar, as consequências, é exatamente a mesma coisa de tudo isso que eu expliquei.
Essas são as hérnias de que quando alguma coisa da barriga, do intestino, começa a sair do seu lugar, que é dentro da barriga. Ela começa a sair para fora, herniando, tá? Existem outras hérnias, e a gente vai tentar falar nelas agora, tá? As principais outros tipos de hérnias são qualquer coisa que saia do seu local. Então, temos aquela hérnia de hiato. Hiato nada mais é do que a hora que o esôfago, que é o cano que a gente engole, chega lá dentro, chega e encosta no estômago. E aí tem o esfíncter. Isso acontece debaixo do diafragma. Então nós temos o diafragma e o estômago está debaixo. Quando essa partezinha aonde o esôfago junta no estômago, e aqui está o diafragma, né? Quando isso aqui começa a ir para cima do diafragma, nós estamos falando de uma hérnia de hiato, porque o hiato, que é essa junção do esôfago com o estômago, saiu do seu lugar, que é debaixo do diafragma, e ele foi para cima. Quando isso acontece, o hiato herniou, então eu tenho a hérnia de hiato. E aí isso aumenta as chances de refluxo, gastrite, esofagite, porque aí acaba que o diafragma começa a ficar comprimindo e tem um pedaço de estômago aqui em cima. E aí o estômago está produzindo ácido, mas o ácido não desce direito porque o diafragma está fechando ele. E aí esse ácido volta para o esôfago e começa a dar refluxo e dá esofagite, começa a queimar o esôfago. E aí vai dando alterações, podendo levar até inclusive para câncer de esôfago, né? Então é por isso que tem esse nome, uma hérnia de hiato. Qualquer outro local pode herniar, como eu estou falando. E uma coisa que é muito comum, que foi o que falaram, hérnias lombares, hérnias de disco. Eu já falei isso em várias outras lives aqui, mas vamos lá, já que é uma hérnia. Eu tenho o corpo vertebral, que é a vértebra, dos dois lados, um em cima e um embaixo. Entre eles tem um disco que é o amortecedor. E aí, esse amortecedor é para evitar que um osso bata no outro. Então é o amortecedor. Esse amortecedor pode sair desse seu local. E quando esse disco hernia, ele sai aqui de baixo. E ele faz uma barriguinha para fora. Então o disco herniou. O disco saiu do seu local original. E aí a hora que ele hernia, ele empurra as coisas que estão ali do lado. E ele acaba encostando nos nervos da coluna. Então é por isso que a hérnia de disco, quando ela formou completamente, de verdade, ela causa tanta dor na região lombar, quando é no pescoço, nos braços, formigamento às vezes no pescoço, mandíbula quando é um pouco mais alto, às vezes no peito, quando é na torácica, formigamentos, dormência, queimor, pontadas. Por quê? Porque o disco saiu do lugar, fez uma barriguinha, encostou no nervo, e aí a hora que comprime o nervo, os problemas começam a acontecer e as dores começam a aparecer. Tá? Então essa é a hérnia de disco. Existem outras hérnias, como por exemplo uma hérnia cerebral, quando o cérebro hernia. Como assim? Quando começa a aumentar a pressão dentro do cérebro, seja por conta de uma produção maior de líquido, ou quando você leva uma pancada, sangra lá dentro e aí começa a empurrar e o cérebro começa a ser empurrado para o lado, aí ele começa a ter uma herniação, né? E aí ele sai do seu local original, ele é deslocado. E aí isso dá complicações cerebrais muito graves, geralmente consequências de traumas ou alguma doença infecciosa, tipo uma meningite, ou algumas demências também podem começar a causar algum tipo disso, né? Algumas alterações neurovegetativas. Fugiu o nome? Enfim, algumas alterações cerebrais podem acabar ocasionando isso. Que nada mais é do que quando um órgão sai do seu local de origem. Então tem outras. Um músculo, quando ele começa a sair do seu local, seja por conta de um machucado, teve um corte, levou uma facada. E aí o músculo começa a fazer uma barriguinha para o lado, porque ele foi rompido. Aí aquele músculo está com uma hérnia, né? Uma hérnia muscular. Aí às vezes tem que fazer algum tipo de correção para poder colocar. Só que são completamente diferentes dessa hérnia que eu falei, abdominal, principalmente, né? Mas o nome hérnia é um órgão fora do seu lugar,
tá? E no caso dessas hérnias abdominais principais, o órgão que está fora do lugar são as alças intestinais, né? O nosso intestino começa a sair da barriga e começa a ir para fora e começa a sair. E aí ele está herniando, tá certo? O que é que aumenta? Eu já falei aqui algumas das vezes, né, que é a questão do esforço, a questão do intestino mais constipado, mas qualquer coisa que gere uma fragilidade da sua musculatura é um fator de risco para desenvolver uma hérnia, tá? E todas, porque todas elas geralmente precisam de uma estrutura muscular para poder formar, tá? E sim, quando tem algo que está fragilizando essa musculatura, a tendência é que isso aconteça de uma forma maior. E o que é que geralmente causa isso? Tabagismo. Então quem fuma aumenta muito a chance de ter algum tipo de hérnia, porque o cigarro, a nicotina, ela e todos os outros, alcatrão, como é que é o nome dos outros compostos lá? Enfim, aquelas toxinas, né, que saem da fumaça do cigarro, junto com o alcatrão, a nicotina, elas vão para as células e fazem com que as células se reproduzam de uma forma mais errada. E aí a cicatrização fica mais fraca. Se a cicatrização fica mais fraca, a firmeza de todas essas fibras dentro do nosso subcutâneo, ali debaixo da pele, ela fica mais frágil. E aí a chance disso acabar herniando é maior, tá? Então o tabagismo é algo que afeta negativamente quem tem predisposição a algum tipo de hérnia, tá? Eu tenho um vídeo do ano passado que eu falo só sobre a parte de tabagismo na terceira idade. Ficou muito bom, então eu acho que esse vai ser o vídeo que eu vou recomendar lá no grupo Galera Saúde hoje, tá? Então, assim que terminar a live, eu posto o link do vídeo aí pra vocês. Que, se você não quiser perder esse vídeo e quiser ver o que acontece com o tabagismo, não só quem fuma, tabagismos passivos também, né? Que estão no mesmo local que alguém que fuma, ou já fumou, ou ainda está, né? Ainda fuma, quiser entender um pouquinho mais sobre isso ou conhece alguém, então não deixa de entrar lá no grupo que eu vou colocar o link dele para vocês assistirem esse vídeo de tabagismo que ficou bem completo, ficou muito bom, tá? E aí eu vou colocar lá no grupo Galera Saúde, então não deixa de entrar. Se você entrou na live agora, o grupo Galera Saúde, para você participar dele, clica no botãozinho azul que tem lá em cima no Facebook, ou no link na bio do Instagram, ou na descrição do vídeo do YouTube. Aí você vai para uma página e aí você clica Galera Saúde, grupo do WhatsApp. E aí você vai entrar lá. E aí, assim que terminar essa live, eu posto esse link do vídeo de tabagismo na terceira idade para vocês, tá bom? Que mais que pode fragilizar a nossa parede muscular para que aumente as chances de ter uma hérnia? Esforços excessivos. Excesso de peso, eu já falei, porque como a gente vai ganhando peso, a gente vai aumentando e distendendo tudo, aí a musculatura vai ficando cada vez mais aberta para tentar segurar tudo, e aí a chance de herniar no meio é maior, porque tá ficando cada vez mais fraco, mais frágil essa musculatura. Então ganho de peso acontece. E mesmo que você ganhou peso, mas emagreceu, se você não fortalecer essa musculatura frágil pode vir a ser propícia à formação de uma hérnia, tá bom? Tosse crônica, então pacientes que têm problemas crônicos de tosse, então quem tem DPOC porque fumou muito, então o cigarro tem dois problemas, tanto a parte respiratória quanto a parte da alteração das células por consequência da nicotina. Outros fatores também que causam tosse, então algum outro tipo de doença crônica, pacientes que têm asma, bronquite crônica, tá com um quadro às vezes que não tá com uma tosse que não sabe o que é e precisa investigar, já aproveita e já tenta corrigir isso aí mesmo, porque essas tosses cronicamente pode aumentar muito a pressão dentro da barriga, e aumentando essa pressão dentro da barriga, o que acontece? Aumenta as chances de herniar, tá? E a constipação intestinal crônica. Porém, o principal que eu deixei por último é fator de risco genético.
pacientes que já têm história na família de alguém que teve hérnia. Então essa é uma das maiores preocupações. Por quê? Porque embora tenha tudo isso, se você tiver uma musculatura e um tecido fibroso, firme, rígido, pode ter tudo isso que não vai dar hérnia. Mas se eu não tiver nada disso e eu tiver uma genética de que o meu tecido é frágil, eu vou ter hérnia mesmo sem tossir, mesmo tendo o intestino funcionando direitinho, mesmo sem pegar peso. Então, o mais importante de tudo, que a gente mais tem que ter atenção, é a questão da genética de fortalecimento da musculatura e dos tecidos fibrosos. Então, se você tem algum parente, possivelmente, não é possível, né? Mas pode ser que não, porque a genética não necessariamente passa certeza. Pode ser que você teve a sorte de não receber esse gene da fragilidade muscular, do tecido conjuntivo, né, do colágeno mais frágil. Então, se você tem alguma genética, a chance de vir a desenvolver é maior. Mas pode ser que não aconteça. Se você tem a genética, cuide desses fatores de risco. Não fume, cuide de tosse, não deixe seu intestino ficar constipado e evite ficar pegando peso, tá bom? Agora, se já tem essa fragilidade na musculatura, nada mais é do que um tecido que já está mais frágil, as fibras são naturalmente mais fracas. Então, tente fortalecer a musculatura antes de surgir uma hérnia. Então, academia, abdominal, aqueles laterais para poder fortalecer os oblíquos que eu falei para vocês, que são aqueles dois, a lateral, fortalecimento de costas, e assim você vai fortalecendo a sua musculatura para evitar com que isso aconteça. Por quê? Porque musculatura frágil não está acontecendo só aqui para gerar hérnia. Essa musculatura frágil pode estar deixando a coluna instável e assim com isso aumentando as chances de dar uma hérnia de disco, uma dor lombar, porque a sua musculatura abdominal não está bem fortalecida, está fraca. Tá? Então, se você quer melhorar as costas, melhore a frente, porque as duas musculaturas, tanto das costas quanto a da barriga, elas precisam estar em equilíbrio. Se as das costas estão fortes e a barriga está fraca, você tende a ficar mais assim, e aí aumenta a hérnia. Se a sua abdominal está mais forte, ela fortalece mais, e aqui fica mais frágil, e aí você pode dar uma dor lombar, uma hérnia de disco por fragilidade. Então é por isso que fortalecer o core abdominal, que nada mais é do que o núcleo central aqui da região lombar abdômen, é a melhor forma de melhorar a questão de dores nas costas e diminuir o risco de vir a formar uma hérnia. Agora, se a hérnia já começou, já existe, aí não adianta. Então você vai precisar procurar um médico, ver o tamanho, medir o tamanho do anel, que é o lugarzinho onde está saindo o saquinho, qual que é o tamanho dele, e a quantidade de coisas que saiu para fora. E aí com isso, por meio de um ultrassom, a gente vai ter noção real do tamanho, das dimensões, e se é só cirúrgico ou se dá para manter de forma conservadora. Agora, se está doendo, é cirúrgico. Se está incomodando, é cirúrgico, tá bom? Pessoal, é isso, vou dar uma olhada nos comentários aqui. Se tiverem alguma dúvida a respeito de hérnia, não deixe de perguntar. Aproveita, porque a gente tem um tempinho ainda pra gente ir tirando dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui os comentários aqui pra trás. Boa noite, doutor. Eu tô com 3 hérnias cervicais e tô com muita dor. Então, Enilda, aí no caso das hérnias cervicais, é naquela entre as vértebras, porque o disco saiu do lugar e herniou. Se é na região cervical, possivelmente os incômodos vão acontecer em pescoço e nos braços, nas mãos, tá? Melhor forma de melhorar isso é com correção de postura no pescoço. Se estiver muito avançado, aí infelizmente é cirúrgico, mas a grande maioria das vezes a gente consegue melhorar isso muito por meio de exercícios de alongamento, os da semana passada, da quarta-feira da semana passada, que eu falo sobre pescoço e lombar, ajuda muito, e fortalecimento da região muscular, né? Então alguma musculatura, principalmente o trapézio, ajuda muito na questão da hérnia cervical. Isso geralmente aconteceu por postura do seu pescoço, né? E então que às vezes ele fica jogado para frente demais, e aí a musculatura vai tentando puxar para poder corrigir isso e aí acaba herniando. Então corrija a postura na hora de dormir e as atividades físicas, esse é o principal. Hérnias podem estourar só quando começa a necrosar, que é quando
estrangulou ali, ficou sem receber sangue, aquela parte de fora começa a não receber sangue, começa a morrer, necrosa, aí a parede começa a necrosar, que ela vai apodrecendo, e aí abre e estoura, e aí libera. Então esse é o risco de estourar. Agora, estourar porque vai aumentando? Não, isso não acontece. Elas podem ficar gigantescas, né? Só se tiver constrição, tiver estrangulamento. E aí o anelzinho é muito pequeno e saiu muita coisa. E esse anel não aumenta. Quando isso acontece, aí você precisa... e o anel não aumenta, aí você precisa operar logo, procurar um atendimento médico, porque está tendo esse estrangulamento. Aí pode dar necrose e aí é grave, tá? Doutor, dá para fazer infiltração lombar L4, L5, S1? Dá para fazer a infiltração. Só que aí entra naquilo que eu falo lá no evento, no evento da jornada Fim das Dores. Infiltração nada mais é do que um remédio que você vai colocar ali na região da hérnia e vai cortar o fiozinho da dor. O problema, o defeito, o que está causando a dor vai continuar ali. Você só não está sentindo. Então é provisório. Vai durar ali seus 1 mês, 2 meses, 6 meses no máximo o efeito da infiltração, dependendo da quantidade que você colocar. Mas o problema continua ali. Inclusive ele pode piorar, porque como você cortou o fiozinho da dor, e a dor nada mais é do que uma forma de te avisar de que tem um problema, e você não está sentindo o problema, então a chance de você machucar ainda mais e ficar cada vez pior é grande. E aí só vai evoluindo ao ponto de às vezes chegar em ter que fazer cirurgia, porque não dá para corrigir mais. Agora, dá para resolver e melhorar isso aí consideravelmente por meio de técnicas e táticas de alongamentos, hidratação, postura, exercícios aeróbicos que eu falo e demonstro aqui na página para vocês. Tá certo? Deixa-me ver aqui mais. Tem mais algum outro comentário aqui? Hérnia de hiato, eu falei já um pouquinho disso lá na frente. Tem uma outra live inteirinha que eu falo sobre a parte de refluxo, que também eu cito um pouquinho a parte de hérnia de hiato, tá? Vou colocar essa também do refluxo lá no grupo, Galera Saúde, tá bom? Então se você quiser receber o link do vídeo de tabagismo e de refluxo, eu vou colocar lá no grupo Galera Saúde agora, assim que terminar a live. Tá certo? Se você não quiser entrar no grupo também, é só pesquisar no YouTube, no Facebook, que eles estão todos lá. Tá certo? Pessoal, é isso. Caminhando para o finzinho da live. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado sobre essa questão da hérnia, da gente esclarecer, né, o que é que causa tudo isso, como que nós corrigimos e nós melhoramos, porque elas têm uma repercussão negativa na nossa qualidade de vida. Por isso nós temos que cuidar, tratar para que não piore cada vez mais. E quando a gente entende, sabe o que está acontecendo, nós procuramos uma ajuda muito mais rápido, de uma forma muito mais fácil. Tá certo? Então é isso. Quem não entrou no grupo Galera Saúde, entra lá que eu vou colocar os links agora para vocês assistirem esses 2 vídeos. Tabagismo e refluxo. Tá bom? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!